Boa noite. Todos os dias, 7 pessoas perdem a vida devido a acidentes ou doenças de trabalho no Brasil. Além dos gastos com os milhares de processos que se acumulam no judiciário, a Previdência Social desembolsa cerca de 16 bilhões de reais ao ano para prover afastamentos e aposentadorias. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a cada 10 vítimas, 8 estão entre os trabalhadores terceirizados. Hoje, no Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho, e apenas alguns dias após a Câmara aprovar o projeto de lei que amplia a possibilidade de terceirização nas empresas brasileiras, o Opinião Pernambuco conversa sobre as causas, responsabilidades e as políticas de enfrentamento aos acidentes e doenças de trabalho no Brasil. Para esse debate, convidamos Fábio Farias, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Também está conosco Liana Araújo, secretária de Saúde do Trabalhador da Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco, a CUT. E completa nosso debate André de Paula, engenheiro de Segurança do Trabalho do Serviço Social da Indústria, o SESI. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o e-mail opiniãope@ufpe.br e para as nossas redes sociais no Twitter, no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Olá, sejam bem-vindos, muito boa noite. Eu queria começar perguntando o que é acidente e lesão de trabalho. Qualquer tipo de lesão, vamos dizer, sofrida durante a execução do trabalho, durante a atividade do trabalhador, pode ser considerado um acidente de trabalho? Acho que o doutor Fábio pode começar. A lei previdenciária ela tem dois conceitos que são extremamente importantes, né? O acidente de trabalho e o adoecimento no trabalho. O acidente de trabalho é toda aquela ocorrência de cunho imediato que acontece durante o processo de trabalho com o trabalhador, né? E a doença do trabalho são aqueles acometimentos, aquelas situações que elas se incorporam ao trabalhador pelo exercício do trabalho dele. Um exemplo, uma diferença seria quebrar um braço, porque levou um impacto com uma máquina, e você adquirir uma doença osteomuscular por um exercício repetitivo. Um seria um acidente, o outro seria uma doença. Um terceiro conceito importante é exatamente as situações que ocorrem fora do trabalho, não é? Especialmente os acidentes de trajeto, aquele percurso que você faz de casa para o trabalho, tudo aquilo que acontece no caminho, ele é considerado um acidente de trabalho também, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Esse conceito eu também acho extremamente importante porque existem muitas coisas que acontecem com os trabalhadores que não se tem o esclarecimento que se constitui num acidente de trabalho. A nossa sociedade, infelizmente, é extremamente violenta e aí, por exemplo, as chamadas, o fenômeno da bala perdida, às vezes atinge um trabalhador, ou uma barbaridade como, por exemplo, o estupro, né? Uma situação onde uma pessoa, milhares de trabalhadores nossos, eles chegam no trabalho à noite, saem de casa muito cedo, onde está muito escuro, ou então volta após, né, um horário de movimento maior. Por exemplo, nós temos milhares de trabalhadoras aqui, ao lado dessa companhia, que saem à noite do trabalho. E pode acontecer situações de violência com ela e isso também vai ser considerado um acidente de trabalho. A gente estava falando no começo do programa sobre a relação entre terceirização e o número de acidentes de trabalho. Eu queria saber de Liana, que relação é essa? Por que ainda acontecem mais acidentes aos trabalhadores terceirizados? O que é que acontece para que essas empresas estejam mais suscetíveis de seus trabalhadores sofrerem acidentes e doenças de trabalho? A terceirização ela é muito utilizada, largamente utilizada já, e ela precariza muito as condições de trabalho porque ela privilegia o ganho de produtividade, o lucro, e o foco não está no trabalhador, num ambiente saudável. Então, as condições de trabalho não são só favoráveis aos trabalhadores. E isso causa muitos acidentes e adoecimento, já que não é prestada atenção nos equipamentos,
Na ergonomia, nos móveis, na disposição, na utilização dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, também do coletivo. E isso acarreta muito os acidentes e os adoecimentos no trabalho. André, a gente falou também do custo que isso tem para o Estado brasileiro com relação ao pagamento de pensões, ao pagamento de aposentadorias por invalidez, enfim, por doença. E para a indústria, o que é que esses afastamentos significam e por que a resistência ainda para muitas empresas, não todas, claro, em investir realmente em uma segurança do trabalho mais eficiente, que realmente tenha mais papel nessa prevenção desses acidentes e doenças? De fato, dentro dos setores econômicos da nossa sociedade, a indústria, por ter os seus processos com maior nível de energia, tem os maiores dos danos, né? Acontece com muito menos no setor do comércio. A agricultura também tem suas considerações pelo nível de energia das máquinas utilizadas, mas de fato o setor da indústria ela tem um certo protagonismo nesses números em virtude de seus processos e de toda a sua máquina na transformação dos bens. Nós estamos passando hoje por um momento de transformação e hoje o que é exigido, sobretudo, dos profissionais que lideram essa missão de transformar os ambientes de trabalho mais seguros? É fazer a gestão da segurança e da saúde no trabalho. Nós já temos na iminência da emissão da nova norma regulamentadora 01, que vai tratar isso de uma maneira bem explícita, usando os princípios de normas internacionais, e a própria legislação do INSS já está bem evoluída e num iminente também implementação do e-social, que vai fazer um compartilhamento de todas essas informações oriundo que as empresas vão fornecer para ela. Então, existe um novo desafio hoje que as empresas elas não podem trabalhar essas condições de segurança e saúde do trabalho sem fazer a gestão. É uma nova postura que tanto as empresas como os profissionais estão se adaptando nesse novo momento para atender, sobretudo, a legislação e também a qualidade de vida dos trabalhadores, porque, como você informou, todo esse custo acaba elevando bastante o custo Brasil, Então, todos nós estamos envolvidos nesse propósito de diminuir esses custos. André, sobre a pergunta que você fez para a Liana, a gente percebe no fenômeno da terceirização, hoje durante o seminário foi extremamente importante, que os trabalhadores terceirizados, eles compõem, na maior parte das vezes, a parcela da população mais vulnerável da nossa sociedade, não é? Foi uma identificação que o Ministério do Trabalho fez, não é? Que, por exemplo, um trabalhador terceirizado, nós temos uma empresa de terceirização de serviços bancários via call center, que hoje ela sozinha, ela tem mais trabalhadores do que todos os bancários do estado de Pernambuco, não é? E quando você vai para o perfil dessa população, geralmente são mães solteiras, geralmente são, inclusive se chegou, são mulheres, né? São mulheres que moram na periferia e que elas são postas para fazer justamente os trabalhos mais pesados, ganhando muitas das vezes a metade do salário e trabalhando semanalmente 14 horas a mais. E isso é possível por quê? Porque no processo de terceirização, o que as empresas fazem é exatamente escolher aquilo que é o núcleo na qual elas querem atuar e jogam e entregam para as terceirizadas exatamente aquilo que elas necessitam, mas que elas podem gerir de uma forma mais distante, como é, por exemplo, esse sistema, né, de venda de produtos bancários via call center. Então, está extremamente vinculado à vulnerabilidade social e econômica da população que é empregada nas empresas terceirizadas. Você pega pelo perfil dos próprios locais onde eles moram. Via de regra, são pessoas que moram nas zonas mais pobres da cidade do Recife. E se você comparar com o bancário, os bancários, né, ainda que ganhem
razoavelmente poucos, são pessoas que vêm de estratos e de espaços da sociedade mais privilegiados, né? Então você tem essa demanda, o que propicia efetivamente um risco maior, né? No caso de empresas de eletrificação. Enquanto a empresa de eletrificação ela mantém os seus trabalhadores mais na área administrativa, ela praticamente que terceirizou todas as atividades perigosas, né, da sua atividade. E por que isso é feito, doutor Fábio? Por que é tão fácil para essas empresas de terceirização burlar as regras, burlar a legislação e permitir que os trabalhadores exerçam atividades perigosas sem o devido equipamento, sem a devida capacitação, treinamento? Uma das coisas que a gente percebe é que o sistema de proteção à saúde do trabalhador, ele é montado, e aí o André com certeza tem bastante informação nesse sentido, ele é montado a partir de números. Então você tem uma quantidade X de trabalhadores, 200 trabalhadores, para você constituir uma CIPA, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Uma quantidade X de trabalhadores para constituir um serviço especializado em medicina do trabalho. Então, quando você pega e fraciona isso em diversas empresas, essas empresas passam a não ter a obrigatoriedade de fazer. Então, elas passam a não ter técnico de segurança do trabalho, passam a não ter médico do trabalho, e aí você tem um sistema de proteção, um sistema legal de proteção, ele é praticamente que todo desmontado nesse processo de fatiamento, né, da empresa pelo processo da terceirização. Isso para falar especificamente da saúde do trabalhador. Não tem a CIPA. Geralmente o que é preciso para, o doutor Fábio falou agora, quais são os requisitos, o que é preciso para que uma empresa monte uma CIPA, para que ela trabalhe um plano de gestão que garanta a saúde e a segurança do trabalhador daquela empresa? O dimensionamento do quadro de CIPA de uma empresa, ele é definido pela Classificação Nacional da Atividade Econômica, que a gente chama através das letras da CNAE. Então, no CNPJ da empresa existe essa classificação, você consulta a norma regulamentadora número 4, e em função do grau de risco que é atribuído a esse Código Nacional de Atividade Econômica e do número de trabalhadores que essa empresa possui no seu quadro com vínculo direto no seu CNPJ, e faz o dimensionamento da CIPA. De fato, quando você tem um fracionamento desse numerário, esse quantitativo de membros da CIPA, que tem representantes do empregador e dos empregados, ele diminui. Mas existe mesmo assim um dispositivo legal hoje em vigência, que mesmo que uma empresa ela não consiga atingir um número, mas pelo menos ela tem que designar uma pessoa para ser o representante da CIPA. Então a gente teria uma CIPA com um membro, mas pelo menos a legislação ela já garante que você não tem de deixar a empresa descoberta em relação a isso. Mas o desafio principal, sim, é você nessa nova estrutura que está por vir, tentar fazer uma gestão compartilhada de todas as partes envolvidas nessa cadeia produtiva. Era isso que eu queria perguntar a Liana. Liana, hoje os trabalhadores participam ativamente desses processos que definem dentro das empresas as normas para a própria segurança deles, para a própria saúde deles. Eles estão presentes nesse debate hoje nas empresas? Não, as empresas não têm esse espaço. Normalmente, nas empresas não é dado esse espaço para os trabalhadores. Há a organização dos trabalhadores nos sindicatos, na central sindical, que tem, como eu sou secretária de saúde do trabalhador, tem esse coletivo e a gente se organiza e eleva o nível de consciência, e isso vai para os locais de trabalho, através dos sindicatos, né? Mas, assim, espaço na empresa para fazer esse trabalho é muito pequeno. Quando existe, é muito pequeno. Mas na Porque maioria imagino que quem saiba melhor sobre o que é necessário para a sua segurança seja a pessoa que está lá todo dia exercendo aquela atividade. Então, seria de suma importância ela participar
da construção dessas medidas, né? Então, isso não acontece hoje. Não acontece. Inclusive, assim, até mesmo a CIPA, né? Porque a CIPA, ela é paritária, né? Ela tem os membros eleitos pelos trabalhadores e tem os designados pela empresa, né? E aí, essa correlação de forças é difícil nas empresas. Até como ele está falando, o membro designado, pelo menos um, mas ele é designado pela empresa. Então, assim, fica difícil fazer um trabalho quando esse representante é designado pela empresa, né? Então, mesmo, ainda que o trabalhador tenha essa consciência, porque ele sente na própria pele todo o processo que fragiliza a sua saúde, que leva até a óbito, né? Então, mesmo ele sentindo isso, mas o espaço para ele fazer esse trabalho no local de trabalho é difícil, ele não tem acesso, ele não consegue avançar implementar nesse aspecto, né? A não ser em acordos coletivos, né? Em campanhas salariais, que nos acordos coletivos, nas convenções, a gente inclui na pauta. Inclui na pauta e tem crescido muito a luta por essa proteção social, da segurança e saúde do trabalhador. A gente precisa fazer um rápido intervalo, mas quando voltar eu quero falar mais um pouquinho do papel do sindicato, né, nessa luta por mais segurança, e também dou a palavra para o André, que está fazendo um sinal ali que quer falar, mas a gente precisa fazer um intervalo rapidinho. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope@ufpe.br e para as nossas redes sociais no Twitter, no @opiniãope e na nossa página no Facebook. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje falamos sobre acidentes de trabalho. Para o debate de hoje, convidamos Fábio Farias, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Também está conosco Liana Araújo, secretária de Saúde do Trabalhador da Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco. E completa nossa conversa André de Paula, engenheiro de segurança do trabalho do Serviço Social da Indústria, o SESI. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o e-mail opiniãope@ufpe.br e para as nossas redes sociais. Bom, eu tinha prometido ao André, queria completar alguma coisa que a Liana falou. Por favor, André. Isso, complementando o que foi colocado pela nossa colega Liana, a principal desafio que a gente encontra hoje na segurança e saúde do trabalho dos trabalhadores de forma geral, a variável mais importante é o comportamento humano, né? Esse é o maior desafio, porque a gente precisa transformar esse comportamento e transformar pessoas é sempre muito desafiador, né? A gente tem alguns números de um estudo realizado pela CNI, e aí dentro do universo dos trabalhadores da indústria, que à medida em que o trabalhador ele tem mais tempo de estudo, as chances de ele sofrer um acidente ela é menor. Então, na estratificação do estudo, trabalhadores com até 10 anos de estudo têm uma chance de 4,8% de probabilidade de sofrer um acidente de trabalho. Infelizmente, 54,3% do número está dentro dessa faixa, até 10 anos de estudos. Isso na indústria? Dentro da indústria. E para trabalhadores com mais de 13 anos de estudo, a gente encontra uma chance de 2,8% de probabilidade de sofrer um acidente de trabalho. E, infelizmente, também esse numerário representa 17,1% dentro dos trabalhadores da indústria. Então, existe um desafio muito grande, né, da gente tentar envolver e comprometer todas as partes envolvidas, né, nesse desafio da mudança do comportamento. Nesse sentido, qual é a relação entre qualificação, treinamento e acidentes de trabalho? O profissional que não compreende direito o seu trabalho, o profissional que não tem aptidão, como é que eu posso dizer, 100% correta para aquilo que faz, ele está corre mais o risco de sofrer acidentes de trabalho? O padrão cultural
um indivíduo, obviamente, que o torna um pouco mais atento, né, às dificuldades da vida, né? Uma coisa que eu só acho que é importante nós relativizarmos é que nós não podemos pensar que o trabalhador ele é um ser autônomo dentro do processo produtivo, né? Dentro do processo produtivo, a cadeia, né, o sistema, né, de produção, ele o vê como um componente, né? Um componente extremamente importante, mas ele é uma parte desse processo e nele se relaciona com processos de gestão e com processos com maquinários. Por exemplo, nós estamos discutindo a reforma da NR12, que trata sobre máquinas, sobre proteção de máquinas, e muitas das máquinas brasileiras que estão usadas aí, estão sendo usadas, elas não estão adequadas aos sistemas de proteção. Mas os sistemas de gestão também são extremamente importantes, não é? Por quê? Porque muitas das vezes a gente percebe que o processo de gestão da força de trabalho, ele objetiva diminuir a quantidade de tempo por peça produzida. E a quantidade de trabalhadores que produzem aquela peça. Uma curiosidade que uma vez eu estava numa palestra sobre uma moça que trabalhava na fabricação de ovos de Páscoa. Ela dizia que na fábrica dela existia um score de fabricação, um ranking de fabricação de ovo de Páscoa. E era assim, era o avião, o carro de Fórmula 1 e o Fusquinha. O avião fazia um ovo de Páscoa a cada 8 segundos e o Fusquinha fazia um ovo de Páscoa a cada 10 segundos. Quer dizer, você tem um processo de intensificação muito grande. Né? No interior de Santa Catarina tem uma grande indústria que trabalha com carne, não é? E no apanhado de 5 anos ela produziu 600 pessoas com invalidez permanente só por conta de movimentos repetitivos. Ou seja, para se desossava uma coxa de galinha, né, com 17 movimentos, né, em menos de 1 minuto. Isso gerava uma carga sobre o esforço, sobre o corpo humano, que gerou no espaço de 5 anos 600 trabalhadores aposentados por invalidez permanente. Né? Então, os processos de gestão da força de trabalho também são processos que precisam ser revistos para que a gente não tenha uma ideia de que você dá educação, você dá nível superior, porque se assim o fosse, as pessoas com nível superior não se acabariam no nosso trânsito. Não existe uma correlação automática entre um nível de escolaridade e o nível de educação e o nível de prevenção para com a sua própria vida. Não existe essa correlação automática. Então, nós temos que ter extremamente cuidado quando a gente fala do ambiente de trabalho, a gente tem que ter a certeza de que quem comanda ele é o dono da empresa. E o dono da empresa é quem tem que velar por máquinas adequadas, por processos de gestão adequados e por treinamentos adequados para os seus trabalhadores, para que esse sistema ele possa funcionar. Pois não, Liana? Completando aqui, por exemplo, assim, é muito comum nas empresas, a gente ver baias, né? E ali o trabalhador trabalha naquele pedaço, isoladamente. Ele está numa sala que tem muitos trabalhadores, mas ele se sente isolado, porque aquela gestão do trabalho, aquela engenharia de produção, que é o que está em foco ali é a produção e não o trabalhador. Então, assim, quando o ambiente pode ser melhor para o trabalhador, não é essa a preocupação que os empresários têm. Eles têm com a produção e não com o trabalhador. Então, assim, o sentimento que ele tem de isolamento, de não saber o que é que está acontecendo do lado, que é o amigo dele, é o companheiro dele de trabalho, que às vezes passa mal e ele nem sabe, está ali do lado, que pode socorrer e não socorre, porque simplesmente não consegue ver o outro colega, tudo isso influencia na saúde do trabalhador. E ele não tem autonomia para reclamar daquilo, fazer gestão, que aquilo não é bom para o ambiente do trabalho, não é bom para os trabalhadores. Então, assim, todo o foco do adoecimento, o adoecimento vem pelo interesse do empresariado no lucro e não na saúde
do trabalhador, nem num ambiente saudável para esses mesmos trabalhadores. André, a gente está falando muito de lucro, do interesse que o empresário, claro, tem no lucro. E aí eu pergunto, é muito caro garantir a segurança do trabalhador? É uma pergunta difícil de se fazer. Há de se fazer uma análise mais complexa em cima do que a gente encontra, né? É isso que a gente procura buscar como solução de SST para as empresas. A gente tem hoje uma legislação do INSS que ela beneficia aquele proprietário, aquele empregador, que ele investe em segurança e saúde do trabalho. É uma política de bônus-malus, onde você recolhe para o INSS o seguro do acidente de trabalho. Esse seguro de acidente de trabalho ele vai variar de um percentual de 0,5% até 2% em cima do risco do ambiente de trabalho da empresa. E quem fiscaliza isso? A fiscalização hoje é feita através dos informes periódicos que as empresas têm para o Ministério do Trabalho e Previdência Social, pelos auditores fiscais do trabalho, na comunicação de acidente de trabalho e dos próprios auditores do INSS. Né? Com o advento do e-social, isso vai ter uma pujança muito maior, porque isso vai ter um suporte de uma ferramenta eletrônica. E essa performance que cada empresa tem, ela gera o que se chama do FAP, o fator acidentário previdenciário. Então, à medida em que a empresa ela investe em recursos de segurança e saúde do trabalho, esse FAP vai tendendo a meio e pode reduzir pela metade o prêmio do seguro ao INSS. Da mesma forma, ao contrário, quando ela fica desleixada das ações de SST, esse FAP pode chegar a 2 e ela duplica o valor desse seguro. Então, só como um exemplo mesmo, uma empresa que tenha, a gente tem um dado interessante, uma empresa que tenha uma folha de pagamento anual em torno de 204 milhões de reais, né, ela pode variar o seu recolhimento de 2 milhões até 8 milhões de reais. Pode variar em torno desse montante. Então, isso em função da sua performance. Então, é um investimento que gera um retorno para as empresas, né? Porque você está reduzindo pela metade esse seguro. Então, existe uma condição de você transformar, e a gente sabe que um trabalhador trabalhando em condições de segurança, melhora a produtividade dele, a satisfação dele de trabalhar num local seguro é bem maior do que quando ele trabalha num local que é inseguro, e a gente tem até casos do efeito psicológico de um acidente de trabalho de grande dano, né? Aquilo impacta muito na força de trabalho. Então, acaba sendo um ciclo vicioso, onde esse investimento ele traz um retorno tanto para o empregador como para os empregados da empresa e levando uma melhor produtividade. Doutor Fábio, a gente está falando de incentivo para as empresas que investem em segurança do trabalho. E punições? As punições no Brasil, hoje, as empresas que não investem, que não se preocupam, que são campeãs de acidente, elas estão em consonância com outros países que estão na vanguarda quanto a isso? Em primeiro lugar, André, uma coisa que a gente tem que elogiar no nosso país, porque nós fazemos muita crítica, os números são muito ruins. Né? Você disse em torno de 7 mortos por dia. Somos o quarto país que mais mata, estamos atrás aí da China, Estados Unidos e Rússia, com populações trabalhadoras bem maiores. Em 40 anos, de 1970 a 2010, nós tivemos 36 milhões de acidentes do trabalho, pegando só a força de trabalho formalizada, os trabalhadores de carteira de CTPS, carteira de trabalho anotada. Tivemos 157 mil mortos nesse período. Mas a partir da década de 90, de 80, de 90 mais especificamente, nós tivemos uma redução percentual, né, muito significativa, a quase a metade do período anterior. Né? Isso é extremamente positivo. Então, o sistema
Obviamente que ele não chegou a uma perfeição, né, porque tem um ditado que se diz que se morre uma pessoa, mata-se a humanidade, e nós estamos matando 2.700 humanidades por ano, né, então é ruim. Né, isso daí é ruim, objetivamente é ruim. Mas o sistema ele tem funcionado, e ele tem funcionado porque a cada dia eleva-se o padrão de consciência dos empresários, acho que a gente tem. Acho que o fato de nós termos mais pessoas interessadas no curso de Engenharia de Segurança, nós temos o curso que mais concorrido no último exame vestibular do Instituto Federal, né, o IFPE, foi o curso de técnico de segurança no trabalho. Então nós temos um crescimento, isso é uma coisa que é positiva. E isso tem surgido graças também ao poder repressivo, né? Hoje nós temos cada vez mais criado mecanismos de coerção para que se cumpra a legislação. Temos as multas do Ministério do Trabalho e Emprego, temos as ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público do Trabalho. Os trabalhadores que se acidentam, eles têm entrado com ações de dano à moral, de danos estéticos e danos materiais que causa, né? Quando você perde, se você perde uma perna num acidente de trabalho, você tem uma dor emocional pela perda de um membro, mas as pessoas também passam a lhe ver de uma maneira diferente, que você tem uma perna a menos, né? E isso também causa um conjunto de gastos que levam a um dano material. Isso tem sido observado. E mais recentemente nós agregamos a esse sistema punitivo as chamadas ações regressivas da Advocacia Geral da União. O que é isso? Todo acidentado do trabalho que perde a capacidade de trabalhar, ele vai para a Previdência e a Previdência paga a esse trabalhador porque ele é um segurado e ele tem direito. Só que quando é observado que aquele acidente aconteceu por culpa, por responsabilidade do empregador, o INSS, através da Advocacia Geral da União, tem entrado com as ações regressivas para que o empregador devolva ao INSS aquilo que foi gasto ilicitamente. Hoje, o que a gente tem, a lacuna que nós temos, na minha percepção, a principal lacuna é no que diz respeito à criminalização do evento. Existem situações que elas são situações efetivamente, indiscutivelmente criminosas do ponto de vista do direito penal. Nós ainda não temos essa cultura da persecução, do perseguimento criminal, né, de empregadores que auxiliaram, né, porque às vezes você tem situações que é de um desprezo tal pelas normas mais simples de segurança no trabalho, que chega a ser, né, eu fui do Ministério Público e eu tenho um caso que foi um dos casos mais emblemáticos que eu já peguei. Um cidadão, ele limpava fossa residencial, e o único equipamento de proteção do trabalho que ele estava era um calção de praia. Ele caiu dentro da fossa e, para azar dele, ele caiu com o nariz voltado para as fezes. Quando fizeram o exame tanatoscópio, o exame de corpo, né, do defunto, ele havia se afogado em fezes. O afogamento dele se deu por fezes. Né? Era isso que foi encontrado nos pulmões dele. Então você tem aí um grau de responsabilidade do empregador muito grande. Né? Então você não pode chegar e dizer que foi uma ocorrência simples ou uma ocasionalidade. Foi uma irresponsabilidade mesmo que levou a óbito um trabalhador. Então nós ainda temos essa falha, né? Mas a gente acha que o sistema está se construindo e eu acho que todas essas questões que eu levantei, eles terminam ajudando para que exista essa diminuição relativa, né, no nosso nível de acidentes. Vou pedir mais um minutinho a vocês, a gente precisa fazer mais um intervalo. Prometo que na volta deixo o André falar de novo. A gente lembra que você pode participar ainda do programa enviando sua pergunta, seu comentário para o nosso e-mail opiniãope@ufpe.br e para as nossas redes sociais. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco e hoje conversamos sobre acidentes de trabalho. Bom, o André queria falar de novo, complementar o que o Fábio falou, por favor, André. Justamente para ilustrar um pouco com alguns números, o que o Fábio acabou de colocar, a gente tem hoje, atualmente, os últimos dados
que foram feitos, existe um risco de deferimento das ações regressivas perante o INSS, que hoje ela flutua em torno de 70% a 75%. Então, das ações que são impetradas pela sociedade, 75% delas são deferidas como ações de regressivas. Isso quer dizer que as empresas são, sim, responsabilizadas pelo aquele acidente onde é comprovado que ela teve... A devolver o dinheiro ao INSS, o dinheiro gasto pelo INSS. Perdão, a lógica do dia a dia de segurança e saúde do trabalho é que quem gera o risco, ele é responsável pelo risco, né? Então, dentro do desenvolvimento das atividades de uma empresa, a geração do risco é a responsabilidade da empresa. E aí ela precisa tomar conta dessa situação, porque é melhor você reconhecer que você tem uma situação para tratar do que simplesmente ignorá-la, né? Também ilustrando com outros números, a gente tem dados do Anuário Estatístico da Previdência Social do ano de 2012, e aí é 2012 porque existe, tecnicamente, você precisa um gap de 3 anos para maturar esses números, que de 2008 para 2012, o número de trabalhadores da indústria houve um aumento de 21%, 20,9%. E que os acidentes desses trabalhadores houve uma queda de 26%. Então, às vezes, quando se fala que o Brasil é o quarto na posição, existe também a maneira de como se conta, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você só conta como acidente de trabalho a partir do 3º dia do afastamento do trabalhador. E ele ainda é segundo colocado? Não, existem estatísticas que ele é 4º, 5º. Os Estados Unidos? Não, o Brasil. Os Estados Unidos... Você está dizendo que nos Estados Unidos só se conta a partir do 3º dia, a partir do 3º dia de afastamento. E mesmo assim ele ainda é segundo colocado. Então o negócio deve ser bem mais sério. Né? Justamente. E a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela preconiza que você conte a partir do 1º dia do afastamento. O Brasil ele tem um cuidado muito grande com relação a essas questões de trabalho. E a gente conta acidente de trabalho no momento em que ele acontece, não necessariamente se há afastamento ou não. Pois não, Liana? André, do ano de 2011 a 2013, dados oficiais apontam que houveram 2.152.000 acidentes de trabalho, né? Quase aproximadamente 25% desse número foi de acidentes com invalidez permanente e 8.000 óbitos, né, nesse período. E assim, só para ilustrar, com infelicidade, 2 milhões de acidentes é como se fosse a população do município de Recife, juntamente com, que está em 2014, é aproximadamente 1.600.000, mais o município de Paulista, né? Então, para a gente ter uma ideia do universo de pessoas acidentadas e mortas no trabalho. Porque a gente, quando fala em números, e o número diz respeito ao Brasil, ao país inteiro, e quando você não vê alguém próximo de você, apesar das condições, ser eminente um acidente naquelas condições de trabalho, você não vê acontecer ou não acontece com alguém perto de você, parece que não existe. Mas existe, e é a população de um município, de 2 municípios. Eu estou citando aqui 2 mais próximos. Quer dizer, é uma coisa muito grande, muito né? séria, né? Muito séria. E é assim, parece que é invisível. Parece que ninguém morre. Não tem, isso não aparece no jornal, nos jornais. Isso não está estampado, né, na mídia. A mídia não divulga isso. Parece que isso não existe, mas isso existe, é muito sério.
e a vida da gente, né? Um Tá em trabalhador que percebe que está em risco, que está sem o equipamento, ele é protegido pela lei caso ele se recuse a executar aquele serviço até que o empregador providencie o material necessário, as condições necessárias para ele trabalhar? Bem, a rigor, ele não só pode, como ele deve se recusar, né? O problema é, nós temos um contexto, né, que é de generalizado de desprezo pelas condições mínimas, né, de trabalho, né? Nós temos pessoas que trabalham de bermuda, de sandália havaiana, não é? Nós temos pessoas que trabalham especialmente cortando mármore sem máscara. Então nós temos um desprezo muito grande. E nós temos hábitos, né? As pessoas elas criaram hábitos, né? Às vezes hábitos que têm uns fundamentos os mais estranhos possíveis, como por exemplo o hábito de masculinidade. Eu faço porque eu sou homem, né? Aí coloca a sua própria vida em risco, não é? Mas ele não só pode, como ele deve. Mas ele pode ser demitido, doutor? Caso ele se recuse, veja só, o a empregador recusa pode não demiti-lo? pode ser demitido pela recusa, né? Mas a gente também sabe que infelizmente outros modos serão encontrados. Infelizmente, no nosso país, né, nós podemos, a demissão pode acontecer sem nenhum motivo, e basta o empregador chegar e demitir e dizer que não tem nenhum motivo, né? E aí, como ele disse que não tem nenhum motivo, fica difícil do trabalhador, né, provar que aquela demissão aconteceu por conta da recusa dele em praticar um ato inseguro em relação à vida dele ou em relação aos colegas de trabalho dele. Quais são os direitos da família de um trabalhador que morre durante a execução do seu trabalho, Diana? É essa que tem todo o trabalhador, né? Na rescisão. Se O sindicato auxilia a família do trabalhador? Alguns sindicatos, sim. Nessa questão. Né? Porque não tem uma legislação específica que dê essa proteção à família. A família é quem mais sofre tanto com os acidentes quanto com a morte, né? Porque em primeiro lugar é um ente querido. Segundo, porque muitas vezes é o provedor, arrimo de família, o chefe ou a chefe, né, da família. E todo o sofrimento vem a partir dessas condições econômicas também, elas pesam muito. No caso de doenças, o sofrimento mental, os transtornos mentais que vem assolando muitos trabalhadores por conta de pressão por metas, arranjos produtivos, né, a instabilidade, a insegurança, a rotatividade, que é um componente que hoje assusta muito, amedronta muito, e a terceirização tem esse viés muito forte, né? A rotatividade no trabalho terceirizado é muito vivo, grande. é muito grande. E aí, esse sofrimento mental, não só o trabalhador que é acometido dele, mas toda a família, né? Os colegas de trabalho também, vamos dizer assim, sobra para os colegas de trabalho, porque vê aquele sofrimento do companheiro e também está vulnerável o processo que gerou aquele sofrimento também pode tocar nele, né? Então, assim, sofre todo mundo. Na legislação não há nenhuma seguridade social para essa família. Ela tem que ir para a justiça mesmo. Para a justiça. E sobra para todo o que tem todo trabalhador formal, né? A rescisão contratual, que aí vem todas aquelas verbas rescisórias, que a família é quem recebe, né? Certo. Mas o informal, por exemplo, não vai sobrar nada para a família. André, a gente quando fala em acidente de trabalho, em doença de trabalho, geralmente a gente pensa em coisas mais graves, em acidentes que causam a morte, a mutilação. Mas hoje em dia a gente sabe também que uma simples posição errada no computador, uma forma de manusear um equipamento de maneira errada também causa problemas à saúde do trabalhador, queda da produtividade, enfim.
E aí eu pergunto, as empresas já estão cientes disso, estão mais preocupadas com a ergonomia, por exemplo, dos trabalhadores, com esse ambiente de trabalho, mesmo para as pessoas que trabalham no setor administrativo, que teoricamente não correm risco iminente de acidente? Justamente você falou numa das partes da ciência da higiene ocupacional, que hoje poderia trazer muitas soluções nos diversos postos de trabalho, que é a ergonomia, né? A gente, e até mesmo esse novo movimento de normas, ele traz também esse novo sentido de como você tratar aquele pequeno acidente. Ele chama de incidente, que é o acidente que não conseguiu se materializar num dano. É uma perda de equilíbrio, mas que não levou o trabalhador ao chão. Então, aquilo já é identificado como um incidente de trabalho e se busca sempre a causa raiz daquele problema para se tratar. Mas a ergonomia hoje, dentro do ranking do que o INSS tem nos seus benefícios, das 12 acometimentos, a gente poderia dizer que 80% a 90% são fatores de riscos ergonômicos, né? É um desafio grande para as empresas, para os profissionais, porque é uma ciência extremamente customizada. Então, requer um conhecimento muito grande e complexo dos profissionais que tratam, buscando essas funções, porque existe uma análise ergonômica que ela é complexa e que envolve essas situações não só do comportamento do trabalhador, dos fatores de riscos que estão presentes no ambiente de trabalho e dos processos que estão definidos para ele poder operacionalizar uma máquina ou uma linha de produção. Fábio, e aí vamos voltar de novo para a questão da terceirização. A gente está caminhando aí para que essa lei que amplia a possibilidade de terceirização das empresas seja aprovada realmente. E aí eu pergunto, o que é que deve acontecer com essas estatísticas de acidente e doenças de trabalho que, como você falou, apesar de ainda serem altas, vem caindo ano a ano, ainda não em níveis satisfatórios, mas vem caindo. O que é que deve acontecer agora com a ampliação desse tipo de trabalho terceirizado? André, em primeiro lugar, espero que não seja aprovado, né? Como membro do Poder Judiciário Trabalhista, concordo com milhares de colegas meus, juízes, né, do trabalho, que essa não é uma boa ideia, né? Essa não é uma boa ideia para o nosso país. No entanto, nós somos juízes e vamos ter que cumprir a lei da forma como ela for aprovada pelo poder, né, competente, né? A nossa previsão é que o projeto de lei, da forma como ele está concebido, ele piora bastante a situação dos trabalhadores, não é? Alguns setores, algumas pessoas dizem que não é interesse dos empresários terceirizar tudo na sua atividade. Não tem sido essa a realidade. Os setores econômicos que interpretaram que tem alguma autorização para terceirizar, terceirizaram de 70% a 80% das suas atividades, certo? E aí nós podemos citar hoje a apresentação do caso, né, do setor elétrico aqui no estado de Pernambuco, que 85% dos eletricistas, ou seja, aquilo que é a atividade fim indiscutível de uma empresa do setor elétrico, foi terceirizado. Essa autorização, para nós, né, para nós que pensamos e desejamos que não seja aprovado, essa autorização ela tem trazido muitos danos, certo? E se não houver por parte dos interessados, especialmente dos trabalhadores e do sistema de fiscalização, uma fiscalização muito mais radical, né, nesse novo panorama, nós vamos ter, nós entendemos, nós prevemos que vamos ter uma situação muito pior do que a que nós temos hoje, né? Não é dado fantasioso. O trabalhador terceirizado, em alguns setores, ele se acidenta 80% a mais do que o trabalhador próprio, certo? Para a gente pegar um evento grandioso que foi a Copa, os estádios de futebol que foram construídos, dos 12 mortos,
11 eram de empresas terceirizadas. Né? Então, nós temos uma história muito ruim de fragilização, né, por conta de diversos fatores, né, diversos fatores que levam à fragilização, a começar pela o próprio processo de recrutamento dessa massa de trabalhadores. Então, a gente espera que não, mas se vier, vamos ter que conviver, porque vai ser aprovado por um poder, né, da República, né, e um poder no seu exercício da sua atividade, e vamos ter que ver o que é que nós vamos fazer com essa nova realidade para tentar impedir aquilo que nós achamos que é um mal muito grande. Eu tenho um minutinho só para encerrar o programa. O André me pediu para passar um contato, um telefone que ele quer dar. Por favor, André. Bom, no caso, eu gostaria de deixar o contato com a Unidade de Relações de Mercado do SESI, que as indústrias do Estado que quiserem procurar soluções para os seus postos de trabalho podem entrar em contato com o telefone, o DDD 81 3412 8330. 3412-8330. Eu acredito que está no nosso vídeo. As indústrias que tiverem interesse em implementar, em melhorar seus postos, sua gestão de segurança de acidentes e doenças do trabalho, podem entrar em contato com o SESI. Bom, gente, muito obrigado pela presença. Infelizmente, nosso tempo acabou. Acho que a gente tinha muita coisa ainda para falar, mas a gente fala em outra oportunidade. Eu acho que a gente já falou o suficiente para tirar muitas dúvidas. Queria agradecer a vocês, desejar uma boa noite para vocês. Queria desejar uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. Até o próximo programa.